Ele não conseguia parar de rir. No tribunal, enquanto câmeras registravam cada movimento, Aron Hernandes parecia imune ao peso de tudo que o cercava. O juiz lia as acusações, o público observava em silêncio, e ele apenas sorria. Um sorriso confiante, quase provocador, como se ainda estivesse em campo, prestes a marcar o ponto decisivo. Mas aquele riso, que parecia força, escondia algo muito mais sombrio. Porque por trás do semblante de um astro do futebol americano havia um homem em colapso, aterrorizado com o próprio destino. E o que aconteceu a seguir, dentro e fora do tribunal, revelaria que nenhum sorriso é capaz de proteger alguém do que realmente o destrói. Aron Hernandes não era apenas um jogador promissor. Ele era um símbolo de sucesso, alguém que tinha tudo: fama, dinheiro, contratos milionários e a camisa de um dos times mais vitoriosos da NFL, o New England Patriots. Ainda muito jovem, havia se tornado uma estrela, reverenciado por torcedores e respeitado por adversários. Dentro de campo, sua presença era dominante. Fora dele, sua vida parecia seguir o mesmo caminho de glória. Mas o brilho que o cercava escondia rachaduras profundas, um passado difícil, amizades perigosas e um temperamento explosivo que poucos se atreviam a questionar. Nos bastidores da fama, Hernandes vivia entre dois mundos. De um lado, o atleta disciplinado, admirado e querido pela equipe. Do outro, o homem que ainda se prendia às lealdades da sua antiga vizinhança, cercando-se de pessoas que compartilhavam de um código de honra distorcido, respeito à força e desconfiança de todos. Amigos próximos contariam depois que ele era paranoico, sempre acreditando que alguém o observava, que falavam dele pelas costas, que queriam derrubá-lo. A glória e o medo conviviam dentro dele como forças opostas prestes a se chocar. Foi essa tensão, entre o sucesso e a desconfiança, que se tornou o estupim para uma das quedas mais chocantes do esporte americano. Em junho de 2013, a vida de Aron Hernandes saiu completamente do controle. Odin Lloyd, jogador semiprofissional e namorado da irmã da noiva de Hernandes, foi encontrado sem vida em um terreno próximo à casa do atleta. O local, isolado e silencioso, ficava a poucos minutos da mansão que o jogador havia comprado para simbolizar o auge da carreira. Mas agora, aquele mesmo bairro seria palco da ruína de tudo que ele havia construído. As investigações começaram rápido. Câmeras de segurança, registros telefônicos e mensagens de texto começaram a revelar um enredo desconfortável. Odin Lloyd havia estado com Hernandes poucos dias antes de morrer. Os dois haviam saído juntos, bebido, rido, e, segundo testemunhos, algo naquela noite acendeu a fúria do jogador. Alguns disseram que Hernandes acreditava ter sido desrespeitado, ridicularizado diante de outros. Para um homem que vivia sob a sombra constante da desconfiança, isso era imperdoável. Na madrugada de 17 de junho, as câmeras da casa de Hernandes registraram ele saindo de carro com dois amigos. Horas depois, o mesmo veículo retornou, mas sem Odin Lloyd. Pouco depois, um trabalhador local encontrou o corpo de Lloyd a poucos quilômetros dali. A notícia se espalhou como fogo. O ídolo dos Patriots, o homem admirado por milhões, agora era o principal suspeito de um assassinato. As manchetes foram implacáveis. E quando a polícia chegou à sua casa para prendê-lo, dezenas de repórteres já esperavam. A imagem do jogador sendo algemado em plena luz do dia percorreu o mundo. Em um instante, a lenda do esporte virou o rosto de um escândalo. Mas o que chamou mais atenção não foi o crime em si, foi a atitude de Hernandes. Mesmo diante das câmeras, ele manteve o mesmo semblante tranquilo, o mesmo sorriso que exibia em campo, como se nada pudesse atingi-lo. Durante o interrogatório, investigadores notaram algo intrigante. Hernandes parecia acreditar que ainda poderia controlar a narrativa. Ele respondia com segurança, desviava perguntas e demonstrava uma calma que não combinava com o peso das acusações. Mas quando as provas começaram a se acumular, as mensagens, as gravações, os testemunhos, a confiança começou a se desfazer por dentro. Os que conviviam com ele mais de perto diziam que sua mente estava se fragmentando. Que o riso, cada vez mais presente, era apenas uma forma de esconder o medo. O caso virou manchete em todos os noticiários. Enquanto a mídia se concentrava no espetáculo da queda de um astro, dentro do círculo íntimo de Hernandes, o desespero era real. Sua noiva, Shiana, tentava compreender o que estava acontecendo. Amigos tentavam contato, sem sucesso. E ele, isolado, começou a dar sinais de algo que poucos entenderam na época: medo do que viria. Ele dizia que não suportaria a prisão, que viver atrás de grades seria o mesmo que deixar de existir. Mas naquele tribunal lotado,
Ninguém parecia ver o pânico. Aron Hernandes continuava a sorrir, o mesmo sorriso que o acompanhava desde o início da carreira, agora transformado em armadura. Um gesto que parecia desafiar tudo: as acusações, as câmeras, o julgamento da opinião pública. E enquanto o juiz lia as provas, enquanto as testemunhas eram chamadas e o peso das evidências crescia, aquele sorriso começou a incomodar. Porque, aos poucos, ele deixava de parecer coragem e começava a revelar desespero. E foi exatamente ali, diante das câmeras e do olhar severo do tribunal, que o homem que parecia indestrutível começou a ruir, não por fora, mas por dentro. E o juiz, que até então mantinha uma expressão fria e profissional, perceberia algo que mudaria completamente o rumo da audiência. O juiz o observava com atenção. Enquanto o júri analisava as provas, Aron Hernandes permanecia sentado, imóvel, com aquele mesmo sorriso indecifrável. Não havia raiva nem arrependimento aparente, apenas um homem que parecia se proteger atrás de uma máscara. Mas quem olhava mais de perto via outra coisa, um olhar perdido, tenso, que oscilava entre orgulho e medo. A cada testemunha chamada, o ar no tribunal ficava mais pesado. As evidências se acumulavam como tijolos de um muro que o cercava lentamente. Procuradores exibiam imagens da noite do crime, mensagens trocadas entre Hernandes e Odin Lloyd, registros de chamadas, horários, câmeras de segurança. Cada detalhe formava uma linha precisa, um caminho sem volta. E mesmo assim, Hernandes mantinha o semblante sereno, o corpo relaxado, o sorriso que desafiava todos os olhares. Mas os olhos do juiz perceberam. Aquele sorriso já não era altivo, era uma tentativa de resistência. O último reflexo de um homem que não sabia mais como encarar a própria queda. Os dias de julgamento se arrastaram. A defesa tentou construir a imagem de um atleta dedicado, um pai amoroso, alguém traído pela confiança em más companhias. Mas a força das provas era esmagadora. As imagens que mostravam saindo de casa com 2 amigos e voltando sem Odin, as mensagens que pareciam combinar um encontro, o rastro digital deixado por cada ligação. Tudo apontava para ele. O público se dividia. Parte ainda via em Hernandes o herói que os havia encantado nos campos. Outros o enxergavam como símbolo de arrogância e violência. E enquanto as discussões dominavam os noticiários, dentro do tribunal o clima era de tensão constante. Cada pausa, cada palavra dita por uma testemunha, parecia aproximar todos de um desfecho inevitável. No dia da leitura do veredito, o silêncio tomou conta da sala. Hernandes, de terno escuro, se levantou lentamente. Ainda sorria. O júri retornou após dias de deliberação. A juíza perguntou: Madame Foreperson, qual é o veredito? A resposta veio firme, quase cortante: culpado de homicídio em 1º grau. Aquelas palavras quebraram o ar. Por um instante, tudo ficou suspenso. Os advogados, o público, as câmeras. Hernandes piscou, respirou fundo e sorriu de novo. Um sorriso breve, quase imperceptível, mas real. Talvez por orgulho. Talvez porque ainda não acreditasse no que acabará de ouvir. Mas naquele exato momento, o juízo destruiu, não com gritos, nem com raiva, mas com a sentença que sepultaria tudo o que ele um dia foi. A voz do juiz ecoou firme. Em consideração ao crime pelo qual você foi condenado, é sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Nenhuma emoção escapou do rosto de Hernandes. Mas testemunhas lembram que, quando o juiz encerrou a leitura, o jogador abaixou levemente a cabeça, e pela primeira vez, o sorriso desapareceu. Aquele gesto simples, silencioso, dizia mais que qualquer palavra. O homem que se achava intocável havia, enfim, entendido o peso da queda. Na cela, longe das câmeras, a fachada começou a ruir de vez. Cartas escritas nos meses seguintes mostravam um homem perturbado, tentando convencer a si mesmo de que ainda havia saída. Relatos de guardas e detentos descrevem uma rotina de isolamento, insegurança e medo constante. O mesmo medo que ele sempre tentou disfarçar diante das lentes agora o consumia, sem testemunhas, sem aplausos. Hernandes falava sobre o tempo, sobre o vazio, sobre a filha que não veria crescer. E confessava a amigos próximos, em conversas controladas: não sei se consigo viver assim. As paredes da prisão pareciam se fechar um pouco mais a cada dia, e aquele homem que antes dominava estádios agora não conseguia dominar a própria mente. Em 2017, apenas 2 anos após a condenação, os guardas encontraram Hernandes sem vida em sua cela. Ao lado, 3 bilhetes escritos à mão e uma Bíblia aberta. As investigações concluíram que ele havia tirado a própria vida.
Mas para muitos, a dúvida permanece: um ato de desespero ou algo mais? Havia quem acreditasse que Hernandes sabia demais, sobre colegas, sobre negócios, sobre segredos que o esporte nunca quis ver revelados. Outros, que ele simplesmente não suportou a culpa e o confinamento. A verdade, porém, talvez nunca seja totalmente conhecida. Porque o que destruiu Aron Hernandes não foi apenas o crime, nem a sentença. Foi o medo que o acompanhava desde o início, o mesmo medo que se escondia atrás de cada riso, de cada gesto de confiança. E quando o juiz leu a sentença, ele não apenas o condenou à prisão. Condenou também a imagem que Hernandes construiu de si mesmo. O herói virou prisioneiro. O ídolo virou um homem comum, despido da glória, exposto à própria consciência. Anos depois, a história ainda causa desconforto. Não apenas pelo crime, mas pelo enigma que deixou. Como alguém que tinha tudo pôde se perder tão completamente? Seria orgulho? Seria medo? Ou a incapacidade de aceitar quem realmente era quando os aplausos cessaram? O caso de Aron Hernandes é mais do que uma tragédia esportiva. É um espelho, mostrando o que acontece quando o sucesso tenta esconder o vazio. E talvez por isso ele nunca tenha parado de sorrir, porque aquele sorriso era a última barreira entre ele e a própria verdade. No fim, o juiz o destruiu, mas não com palavras. Foi a realidade que o fez cair. E quando o silêncio tomou o tribunal, ficou claro: nenhum riso, por mais confiante que pareça, consegue enganar o medo de quem já sabe o fim que o espera.